O Palácio do Planalto agora passou a admitir que as propostas de novas tarifas aos produtos brasileiros e a classificação das facções como organizações terroristas podem ter relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo federal também classificou como absurdo tentarem associar a economia brasileira à importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Pedro Moreira, nosso repórter na capital federal, explica pra gente que história é essa, Pedro? O que o Planalto agora tem mudado com o seu discurso? Porque essas tarifas pegaram, né? Segundo o presidente Lula, pegaram ele de surpresa mesmo, que tenha sido um assunto comentado já há alguns dias. Oi, Estevão, bom dia para você, ótimo feriado para quem acompanha o Novo Dia nessa quinta-feira. Pois é, antes, integrantes do governo e até o presidente Lula, nos discursos que vinha fazendo nos eventos em que participou, depois desses anúncios desfavoráveis aí por parte dos Estados Unidos, esses interlocutores e o presidente vinham atribuindo essas decisões, sobretudo ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que é o equivalente ao nosso ministro das Relações Exteriores. Marco Rubio é considerado da ala mais radical do governo Donald Trump e tem uma visão mais de oposição a governos de esquerda, como é o caso do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso acontecia, Estevão, por dois motivos. Primeiro, porque o Planalto não queria entrar em um embate direto, logo de cara, com o presidente Donald Trump, tentando manter ali uma porta aberta para o diálogo entre os dois presidentes diretamente, mas também para não atribuir muito valor à articulação da direita brasileira, da família Bolsonaro, na implementação dessas medidas. Ao dizer que a decisão tinha sido, sobretudo, do secretário Marco Rubio, o Palácio do Planalto vinha tentando delimitar o alcance que Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tem ao próprio presidente Donald Trump. Mas agora esse tom mudou. Os integrantes do governo passam tanto a enxergar mais uma possível participação de Trump nessas decisões, uma participação mais direta, e passam também a verbalizar mais isso. Isso também a gente pôde perceber nas notas, né, que foram divulgadas essa semana em resposta a essas decisões, sobretudo das tarifas que podem ser aplicadas a produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Essas notas vieram em tons muito mais duros e muito mais críticos, né, tanto ao governo dos Estados Unidos quanto a esses integrantes da família Bolsonaro que, segundo o governo, articularam por essas decisões desfavoráveis. Nessa quarta-feira, por exemplo, a gente teve a nota referente ao anúncio mais recente daquela investigação do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, que viu o Brasil e outras 59 economias envolvidas no que eles chamam de um cuidado que deveria ser maior para tentar se evitar o chamado trabalho forçado. Ao responder essa informação, esse anúncio feito pelo representante comercial dos Estados Unidos, o governo brasileiro falou que manifesta profunda discordância desse resultado preliminar dessa investigação, e diz que é lamentável que o tema tão relevante como o da proteção de condições dignas para milhões de trabalhadores seja desvirtuado para servir de justificativa a medidas protecionistas unilaterais. São termos que a gente não costuma ver em notas desse tipo, né? Por exemplo, o texto continua dizendo que é um absurdo tentar associar a competitividade da economia brasileira a insumos externos obtidos por meio de comércio que viole a dignidade humana. Isso porque no relatório dessa investigação do representante comercial dos Estados Unidos, uma das áreas do Brasil que ele aponta que poderia haver, na qual poderia haver trabalho forçado, é a pecuária. E aí o governo respondeu isso com muita indignação, dizendo que a agricultura, a agropecuária brasileira é muito competitiva e por isso consegue disputar mercados internacionalmente, e não porque faz uso de trabalho forçado. O Palácio do Planalto também disse que a Organização Internacional do Trabalho reconhece há décadas o Brasil como referência no combate a esse tipo de exploração de mão de obra e que o Brasil vai se reservar o direito de recorrer à lei da reciprocidade, aquela
aquela lei que o Congresso aprovou no ano passado, que dá mecanismos para o governo brasileiro responder em casos de medidas unilaterais de outras economias que firam as regras internacionais de comércio. E nessa investigação, cujo resultado preliminar foi divulgado na noite de terça, o Brasil disse que vinha informando ao escritório comercial dos Estados Unidos, vinha enviando documentações e explicações sobre a situação da legislação brasileira, que já prevê esse tipo de trabalho aqui no Brasil, né? Isso já é combatido aqui, o chamado trabalho análogo à escravidão, e que por isso esse resultado dessa investigação pega tanto de surpresa ao governo brasileiro. O governo brasileiro disse que o Ministério do Trabalho vai continuar com a parceria que já tem com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, justamente para combater esse tipo de crime, e que os acordos internacionais de comércio que o Brasil e o Mercosul assinam prevêem cláusulas também de combate ao trabalho forçado. Essas três notícias mais recentes, né, Estevão, desfavoráveis ao governo Lula e ao Brasil. Primeiro, nós tivemos na semana passada a classificação por parte dos Estados Unidos das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como grupos terroristas internacionais. Na segunda, nós tivemos o resultado preliminar daquela investigação específica que era contra o Brasil, que vinha sendo feita pelos Estados Unidos, sugerindo que o governo dos Estados Unidos cobre uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros. E na terça-feira tivemos o anúncio mais recente dessa provável tarifa de 12,5% referente a uma possível presença, de acordo com os Estados Unidos, de trabalho forçado nas cadeias de produção de produtos que são exportados para os norte-americanos. Sobre essas três decisões desfavoráveis, interlocutores do Planalto, vem muito difícil a possibilidade de reversão das duas primeiras, classificação de facções como grupos terroristas e a tarifa de 12,5%, ou seja, a primeira e a última das decisões, né, o governo vê que é possível reverter. Agora, a tarifa é mais difícil reverter, Estevão, desculpe, mas a tarifa de 25%, o Palácio do Planalto ainda atua tentando evitar essa taxação maior sobre os produtos brasileiros. A gente tem uma reportagem preparada pela nossa colega Luciana Amaral que explica melhor essas decisões desfavoráveis recentes do governo americano. Vamos acompanhar. Um novo fator se soma à crise entre Brasília e Washington. O escritório do representante comercial americano, o USTR, ameaça tarifar em 12,5% o Brasil e outros 59 países por supostas falhas em combater o trabalho forçado. A taxa se juntaria a outra, de 25%, que os Estados Unidos propuseram na terça-feira. Com isso, o tarifaço chegaria a 37,5% em determinados produtos, parecido com os valores vistos no ano passado. Em reunião ministerial nesta quarta, o governo diz que a nova ameaça dos Estados Unidos é protecionista e fala em reciprocidade. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Apesar da crise, o Planalto ainda vê espaço para negociações técnicas. O presidente Lula diz que pretende mandar uma carta a Donald Trump e se encontrar com o mandatário americano durante uma reunião do G7 na França. Eu nem ia no G7, agora eu vou. Porque é preciso alguém tentar colocar ordem na casa e dar um paradeiro nessa coisa que está acontecendo de desmonte do multilateralismo, desmonte da democracia e de desvalorização das instituições. Enquanto Lula continua a criticar uma suposta interferência dos irmãos Bolsonaro nas ações de Trump, Flávio Bolsonaro explora os ataques do presidente brasileiro ao secretário de Estado americano Marco Rubio, alegando que a atitude fecha portas para qualquer entendimento. O senador e pré-candidato à presidência tenta se posicionar num meio termo, nem tão próximo de Trump a ponto de se vincular ao possível novo tarifaço, nem tão distante a ponto de apagar sua contribuição para designar facções como terroristas. Não é questão de discussão sobre apoio internacional, não fui pedir apoio eleitoral para ninguém. Eu fui lá defender bandeiras que são importantes para o povo brasileiro.
A percepção em Brasília é que novas frentes de atrito se ampliam, num cenário crescente de imprevisibilidade. Mas, nos bastidores, o caminho da crise deve depender menos dos embates de discursos político-eleitorais e mais da disposição da Casa Branca em negociar.